Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para mais um vídeo com um assunto bem interessante. Você sabe o que é o estresse infantil? Sabia que o seu filho pode ficar estressado? Quais são as causas do estresse infantil? Quem são os causadores do estresse infantil? Veremos tudo isso no vídeo de hoje. E vamos começar falando agora um pouquinho aqui com a Priscila. Priscila, o que você tem a dizer sobre o estresse infantil? Olá, então, o que eu faço com as crianças, né? Quando eu percebo que os meus filhos estão começando a ficar estressados, eu tiro eles do ambiente. Então, assim, tem uma rotina, eu coloco eles para fazer sempre as mesmas coisas. Claro, não precisa, eles não são robôs, mas assim, eu tento deixá-los sempre saber o que vai acontecer, quais são os próximos passos do dia. Então, por exemplo, vai acordar, vai tomar banho, vai tomar café da manhã, vai se arrumar para ir para a escola. Finais de semana, não. Finais de semana é uma coisa mais leve. Então, assim, vai adaptando. E, assim, horário de fazer lição de casa. Depois do almoço, passa um pouquinho, brincou um pouco, faz a lição. Vai ter dias que vai estar estressado, não vai querer fazer, mas tem que ter paciência. E, assim, eu vou ensinando pouco a pouco. Evito brigas, entrar em confronto com eles, porque parece que quanto mais a gente fala, não faça, aí que eles fazem. Então, eu vou desviando, sabe? Quando eu percebo que tá ficando meio que pessoal, assim, mãe, você não gosta de mim, por isso que você não tá deixando. Eu falo, não, peraí, vou beber uma água, dou água para eles também, e pronto, e consigo. O bebê é um pouquinho mais difícil, porque bebês não parecem, mas eles também ficam estressados. Ele tem 1 ano, mas assim, ele quer um brinquedo, ele não consegue, ou ele está naquela fase de encaixar os brinquedos. E aí ele pega o brinquedinho, tá encaixando, e aí ele vai colocar o triângulo no círculo, ele não consegue, ele joga o brinquedo longe. E ele joga mesmo, ele de arremessar. E aí eu falo, não, peraí, vamos lá, vamos fazer de novo. Aí eu sento com ele, 5 minutinhos, ensino, e aí quando eu percebo que tá ficando muito estressado a brincadeira, não adianta, eu não vou ficar forçando. Desvia, tira o foco, e aí ele vai conseguindo e vai acalmando. E assim, se os pais são estressados, os filhos são estressados também. Então, também eu tento me controlar, dar uma respirada e ver o que dá para fazer. E aos poucos as coisas vão melhorando em casa. E você, Cida, como que você faz? Então, os meus já são adultos, né? Mas eu vou falar mesmo, tipo assim, o que causa o estresse, né, infantil? A gente, como pais, assim, a gente pode estressar uma criança, a gente chega estressado, porque o dia foi ruim no serviço, qualquer coisa nesse sentido, e a gente chega gritando, sabe? Isso estressa a criança. E para a criança é difícil, às vezes eles não sabem nomear o que eles estão sentindo. Então, nisso eles se fazem birra, sabe? Gritam, esperneiam, e a gente fala, nossa, a gente confunde, fala, que criança mais mal educada, né? Gente, não é o comportamento, às vezes é o que que é, ele tá estressado, só que ele não sabe nomear o que ele tem, entendeu? Ele não sabe falar, eu tô com raiva porque eu quebrei meu brinquedo, ou porque quebraram meu brinquedo, entendeu? E aí ele fica estressado. Outra coisa que causa estresse na criança, primeiro dia de aula. É difícil. É um ambiente totalmente novo, sabe? Ele não conhece ninguém. Pode até ter olhado a professora quando foi visitar a bendita escola, gente, mas vocês sabem que não vai guardar. Ele vai estar nervoso, entendeu? Vai estar estressado. Então, o que que a gente faz? Antes de levá-lo para a escola, a gente conversa. Fala tudo o que vai acontecer. Olha, eu vou levar você na escola, você vai brincar e depois você vai tomar o seu lanchinho e você hoje só vai ficar 1 hora. Explica tudo certinho para ele, entendeu? Ele vai, para ele vai ser difícil, mas aí você explica também. A primeira semana, a mamãe vai ficar com você. Depois, aí a gente vai vendo como que vai ficando, porque a escola vai também te dar né, vai te dar uma ajuda. E outra coisa, criança também estressa quando os pais brigam, sabe? A criança fica muito estressada quando o pai e a mãe começam a discutir, começa a gritar. E aí, gente, não é legal, sabe? Gritar perto de criança, discutir a relação ou qualquer coisa que seja. Não tá nada certo? Espera, deixa a criança dormir, chega e conversa. Se quer, sei lá, extravasar, então vai para outro lugar. Deixa a criança, tipo, fora desse ambiente de briga, discussão. Não faz bem para nenhuma criança ver os pais discutirem.
Outra coisa que pode deixar a criança bem estressada é tipo, quando ela fica doente e aí ela tem que ficar internada, entendeu? Aí o que que acontece? Ela fica internada e ela não, é um ambiente totalmente desconhecido, fora que entra, vai, vira e mexe, entra o médico, entra uma enfermeira vem dar um remédio, a outra vem ver se tá com febre. Gente, isso estressa a criança também, entendeu? E outra coisa que estressa é tipo quando perde alguém da família também, né, gente? São alguns tipos que pode estressar a criança, ela não vai saber como reagir, entendeu? Pode ficar chorar, não sabe, fica nervosa porque ela não sabe demonstrar, não sabe lidar com essa situação de morte, por exemplo, de uma perda. Então, isso estressa também a criança. Se você perceber que seu filho está muito estressado, não está dormindo direito, não está querendo comer, que mudou alguma coisa na vida dele, gente, procure ajuda, sabe? Procure uma psicóloga ou leve ao pediatra, que o pediatra vai orientar também o que deve ser feito, entendeu? Porque criança estressada, gente, é ruim, né? E prejudica muito a criança também. Então, o que que a gente precisa fazer? Prestar bem atenção. Às vezes os pais não percebem que a criança está estressada, entendeu? Eles acham que é birra, e não é. Então, a gente tem que sempre prestar atenção em tudo em relação ao seu filho. Não tem nada certo, você vai lá e fica de olho. Tipo, tá dormindo, o sono tá muito assim, durante o sono, sabe? Começa a acordar gritando, tá tendo muito pesadelo. E aí você vê, se mudou alguma coisa assim, você percebe, você vai ver assim, nossa, tem alguma coisa errada com meu filho, o que que eu posso fazer? Pesquisa, vê o que dá para fazer, vai no médico, pediatra e depois você vai, se ele orientar, quer dizer, ele vai orientar para você procurar um psicólogo, e aí você vai lá e consegue resolver, entendeu? É a melhor coisa que faz para a criança. Uma outra coisa também, que outro dia nós estávamos conversando, é dar muita atividade para essa criança, né? Sim, Muitos cursos, talvez a criança faz natação, faz judô, faz curso de inglês, faz isso, faz aquilo. Então, são muitas atividades para uma criança. Então, isso também pode deixar essa criança estressada, porque ela tem muitas responsabilidades que às vezes não tem, nem condiz com a idade dessa criança. E ela é muito cobrada dos pais, porque tem que fazer isso, fazer aquilo, tem muito horário. Então, isso é uma das coisas também que pode deixar essa criança estressada. Então, os pais também devem ter cuidado com isso, não assim, sobrecarregar a criança com muitas atividades. Até mesmo assim, na escola, né? Porque, por exemplo, na escola, às vezes, cada um aprende no seu tempo. E às vezes tem uma criança que ela tem mais dificuldade, ela tem o seu tempo, talvez demore um pouco mais para fazer a atividade. Então, o que que acontece? O educador, o professor, ele também tem que estar muito atento a isso, não querer exigir da criança que ela faça naquele tempo, porque cada criança tem o seu próprio tempo. Então, é muito importante. Então, essas dicas realmente nos ajudam a ver assim, a melhor maneira de fazer com que a criança não passe pelo estresse infantil. Também eu acredito assim que uma coisa que ajuda as crianças ficarem menos estressadas é quando você perceber que a criança está muito agitada, você não vai dar o celular para ela para acalmar, porque o celular, apesar de acalmar, é um passatempo, tem muita iluminação, então ativa a criança, entendeu? Então, assim, pode dar o celular? Claro que pode. Vai ter um momento que a criança vai estar até chorando porque ela quer o celular. Mas estipular um tempo para ela é muito bom também. Então, assim, o que acontece muito na minha casa, assim, eu disponibilizo eu deixo um celular disponível para as duas e elas têm que ficar alternando. Elas têm como ter outro celular? Sim, elas têm, mas eu não deixo. Justamente para não falar assim, eu vou ficar uma hora com o celular e a outra mais uma hora. Porque também o celular estimula demais. Então, aí nada de comparação, né? Que a gente nós vemos falando disso várias vezes. Quando você fica comparando muito uma criança com a outra, ela também se estressa. E se você quer deixar uma criança ou qualquer pessoa estressada, é ser comparada. Então, por exemplo, você está no seu trabalho, aí o seu chefe chega e fala, olha, você ainda não fez aquele relatório? Ele já fez. Nossa, toda hora você não é bom, não. E aí você vai começando a pegar aquelas informações para você, por mais que a gente fale, eu nem me importo, chega uma hora que você se importa assim, você fica estressado,
Na hora que você vê, você está com dor de cabeça, não está conseguindo dormir direito, e com a criança é a mesma coisa. Então, a gente tem que pensar em como falar com a criança como se a gente estivesse falando com um outro adulto, porque eu acho que assim a gente fica todo mundo no mesmo nível, e aí entra o lance da empatia, né? Todo mundo fica igual, e aí dá tudo certinho. E outra coisa também, brincar, é, tipo assim, é assim, essencial na vida de uma criança, sabe? Brincar não deixa a criança estressada, gente. Então, se você percebe que a criança está muito estressada, o que você faz? Você pega e vai brincar com a criança, entendeu? Brinca, sabe, leva para um parque, faz alguma coisa assim para ela ficar mais tranquila. O que seria bom? Faz uma brincadeira onde você tá junto com a criança, entendeu? O que você faz? Você vai lá, brinca de roda, senta, conta uma história, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque a criança vai relaxando, gente. Qual criança não gosta de ouvir uma história? Qual criança que não gosta de brincar? Brinca de correr, sabe? De corda, de amarelinha. Se for menor, realmente a roda de conversa, de histórias, adianta bastante. Um fantoche, sabe? Tudo que o seu filho gosta de brincar. Então, gente, o essencial também para tirar o estresse de uma criança é brincar, sabe? Não custa nada, né, gente? Brincar é uma coisa assim excepcional, assim, muito bom para a criança. Então, é isso que eu falo, que eu indico, assim, brincar sempre. Isso mesmo, são dicas realmente valiosas, né, importantes. Então, essas foram as dicas de hoje. Se gostou, deixe um like e se inscreva no canal. Até a próxima!